Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso treino referente à apostila de questões, daquelas 200 questões para o concurso de Guarulhos, ok? Na última aula, nós paramos na questão 50, né? Agora nós vamos dar continuidade a partir da questão 51, tá? Da apostila de questões. Vamos lá? Vamos começar o nosso treino de hoje. Vamos lá. Os professores precisam reconhecer, segundo as orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade, a necessidade de avaliar com diferentes finalidades. Então, aqui já está falando, né, a respeito aquele documento, que é um documento feito pelo MEC, que é o documento que está na bibliografia do concurso e nós estudamos a respeito da inclusão da criança de 6 anos, né, que vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, a respeito, a necessidade de avaliar com diferentes finalidades, ok? Vamos lá, sobre essa avaliação e as orientações para a inclusão da criança de 6 anos. A. Conhecer as crianças e adolescentes em atuação nos tempos e espaços da escola, identificando as estratégias que usam para atender às demandas escolares e assim alterar, quando necessário, as condições nas quais é realizado o trabalho pedagógico. Então, o que vocês precisam analisar? Se tem algo de errado, se tem palavra-chave positiva ou se tem algo negativo na questão, tá? Eu vou ler todas, depois eu vou falando onde vocês encontram as palavras-chave positivas e negativas, ok? Vamos para B. A partir do momento, gente, que vocês encontram algo negativo, já elimina, tá? Porque se tiver algo negativo, aquela não é a alternativa correta. E se vocês vão pela eliminação, não ficam perdidos para achar a resposta correta, tá? Então, eu acabei de ler a letra A, por enquanto nós não encontramos uma palavra negativa, algo negativo, né? Nós encontramos na letra A palavras positivas, ó, tempos e espaços. Então, nesse documento é realmente falado dos tempos e espaços, das estratégias que são utilizadas, né? Se for necessário alterar, as condições que são feitas do trabalho pedagógico, enfim. Mas nós temos que ler todas. Por enquanto, na A não encontramos nada de palavras negativas, ok? Vamos ver a B. Identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, isso é bom. Nas diferentes áreas do conhecimento, ótimo. As dificuldades que encontram, perfeito. As capacidades que desenvolveram, para classificá-los e organizá-los adequadamente nas salas de aula, de acordo com os dados levantados. O que tem de errado na letra B? Até a metade da alternativa está ok. Aí você tem que ler ela inteira, porque sempre acha algo negativo. Por exemplo, classificá-los. Nós não podemos classificar os alunos, tá? Classificar é dividi-los em sala conforme a classificação que ficaram. O bem-sucedido ou mal-sucedido, não podemos. Então, a B já estaria descartada. Já encontramos uma palavra negativa? Tá ótimo, só uma já é suficiente para eliminar a questão. Então, letra B, classificá-los. Daí vocês riscam a palavra embaixo, tá? Classificá-los, para vocês saberem o porquê que a B não seria a resposta certa, apesar de ter, vejam as pegadinhas, tem palavras muito positivas na B, conhecimentos prévios, áreas do conhecimento, as dificuldades, né? Porém, na segunda parte, já tem algo de errado, tá bom? Vamos para C. Verificar se as crianças e adolescentes
aprender o que foi ensinado, para informar aos pais, à família, sobre o rendimento que estão apresentando na escola e preveni-los das consequências que poderão sofrer diante desse quadro. Então, gente, preveni-los, né? Prevenir aos pais as consequências que poderão sofrer, quer dizer, se o aluno não está indo bem, né? Os pais, o aluno, eles vão sofrer as consequências, tá? Então, não é nem questão de prevenir, nem das consequências. Então, é algo aí negativo, ok? Vamos para D. Saber se as estratégias de ensino estão sendo eficientes, se os estudantes estão aprendendo e, se for necessário, alertar a equipe gestora da necessidade de mudá-los de turma, por não se adaptarem à metodologia do docente. Vejam que absurdo, né? Então, quer dizer, o aluno não está aprendendo com a metodologia daquele professor, então é necessário trocá-lo de turma. Está incorreto aí, né? Mudá-los de turma por conta da metodologia do professor. É o professor que vai utilizar várias metodologias, várias estratégias para alcançar o seu aluno, ok? Então, esse mudá-los de turma é algo negativo. Letra E. Conhecer as crianças e adolescentes, considerando as características da infância e da adolescência e o contexto extraescolar. Extraescolar significa fora da escola. Para saber o que esperar dos estudantes e não os pressionar diante daquilo que terão dificuldades para realizar. Várias coisas negativas aí, né? Não que nós não podemos conhecer os alunos fora da escola, né? Assim, a história deles, a história de vida, a história da família. Porém, aí está dizendo que devido ao contexto fora da escola, que você já rotula. Ah, esse daí eu vou esperar isso do aluno, vou esperar aquilo do aluno. Então, assim, nós não podemos rotular, ok? Então, através do contexto extraescolar, o que o aluno, como ele vive fora da escola, vai depender do que se espera dele. Já vamos, digamos que anteceder, né, um histórico do aluno aí. Então, também não. A alternativa correta aí da 51 é a letra A. Principalmente pelas palavras-chave tempos e espaços. Tem várias, mas essa daí já seria a bater o olho, opa, é essa. Alternativa correta, letra A. Vamos para 52. Opa, 52. Em uma aula de Geografia da Educação Básica, após os alunos observarem e comentarem alguns mapas de bairros, um professor solicitou a eles que criassem uma representação em forma de mapa que demarcasse a escola e suas residências, usando cores e sinais, a fim de criar um modo de orientar seus colegas a visitá-los. De acordo com o pensamento de Dalbor, realidade local, essa proposta, então vamos lembrar um pouco do pensamento aí do Dalbor. Ele pede para se trabalhar a realidade local, né? Então, assim, o que ele fala? Primeiro você trabalha onde eles vivem, né? Do micro para o macro, né? Do pequeno para o grande. Então, assim, primeiro se trabalha a realidade do aluno ali, depois vai aumentando as dificuldades. Ou seja, não adianta eu trabalhar o mapa do mundo, mapa mundi, né? Se o aluno não sabe identificar o seu bairro, a sua rua, ok? Então, de acordo com o pensamento de Dalbor, da realidade local, essa proposta do professor. Vamos lá. Então, vejam que o professor está fazendo o micro, né? Está partindo da realidade do aluno. Então, letra A. O que o professor fez? A. Dificulta a aprendizagem da linguagem cartográfica
uma vez que os alunos poderão fazer um mapa com orientações equivocadas. B. Reforça a ideia de que os mapas são apenas representações, devendo ser copiados, sempre que possível, de fonte confiável. C. Permite desenvolver nos alunos a capacidade cognitiva de interpretar os lugares, a partir da aproximação com a linguagem cartográfica. D. Retira o foco da aprendizagem principal da geografia, que não deve apresentar mapas como meio de transmitir informações. Ou E. Impede o contato dos alunos com o alfabeto cartográfico e a legenda, pois não houve contato com materiais que pudessem trazer esses elementos. Então vejam, né? O Dalbor ele fala sobre a realidade local, e esta proposta do professor em observar, que os alunos observem, comentem alguns mapas de bairros, então é a realidade local, né? Aí a partir dessa observação do bairro onde mora, fazer uma representação em forma de mapa, né? Demarcando a escola, as residências, então é algo positivo que o professor fez. Se é algo positivo, não pode ser a letra A. Dificulta a aprendizagem? Não, o professor não está dificultando a aprendizagem. Então já está descartado a letra A. Letra B. Reforça a ideia de que os mapas são apenas representações, devem ser copiados? Não. Não é essa a proposta que o professor está dando para os alunos, só copia e cola. Não. C. Permite desenvolver nos alunos a capacidade cognitiva de interpretar os lugares a partir da aproximação. Olha a palavra-chave aí. Interpretar os lugares a partir da aproximação com a linguagem cartográfica. Então, está sendo utilizado um mapa, porém não é o mapa mundi, mapa do Brasil, é o mapa, começando pelo mapa da onde ele mora, ok? Então, até então, a letra C, ok. D. Retira o foco da aprendizagem principal da geografia? Não, o professor não está tirando o foco da geografia, porque trabalhar o bairro, a escola onde mora, sua residência, onde ele vive, faz parte da sua geografia, ok? E E. Impede o contato dos alunos com o alfabeto cartográfico e a legenda, pois não houve contato com materiais que pudessem trazer esses elementos. Impede, pelo contrário, o professor está fazendo o correto, conforme o pensamento de Dalbor. Então, a alternativa correta aí é a letra C, permite desenvolver. Olha, gente, quando vocês forem fazer essa questão na prova, olha os verbos. Dificulta, reforça, permite, retira, impede. Dificulta, negativo, reforça, negativo, retira, negativo, impede, negativo. Então, permite, positivo. Viu a diferença? Só pelos verbos já daria para ter uma ideia aí, tá? Que a alternativa correta é a letra C. Tá? Perfeito. Aproximação da ideia de Dalbor. Ok? Vamos lá. Questão 53 agora. Leia as afirmações apresentadas a seguir. A maioria dos professores, no que tange a ciências naturais, ainda permanece seguindo livros didáticos e insistindo na memorização de informações isoladas. Vou ler primeiro todas, tá? Depois a gente analisa. 2. Os conhecimentos científicos fazem-se presentes no cotidiano, tanto pelos objetos e processos tecnológicos presentes na vida contemporânea, quanto pelas formas de explicação científica disseminadas para validar ou questionar decisões. Okay? 3. A ciência não é mais um conhecimento cuja disseminação se dá exclusivamente no espaço escolar. Nem seu domínio está restrito a uma camada específica da sociedade. Então, são 3 frases aí. De acordo com Delizoikov, Angote, Pernambuco, está correto o que se afirma em. Então, assim, o Pernambuco é mais um autor que está no livro deles, tá? Mas o foco, né, os autores
que ficaram mais evidentes nesse texto, né, que nós estudamos, é o Delizoikov e Angotti, tá? É os dois aí. Os dois, Delizoikov e Angotti, eles falam da questão da parte de ciências também, né? Parte de ciências. Bom, enfim, vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui, só um minutinho. Peraí, deixa eu ver se tá certinho aqui. Então, vamos lembrar um pouquinho do Delizoikov e Angotti. Eles vão defender o ensino de ciências, tá? De ciências. Ok? Só para relembrar. Então, o que vocês têm que fazer numa alternativa quando aparece desta forma? Ir pela eliminação. Ok? Pela eliminação. De acordo com o Delizoikov, Angotti, está correto que se afirma em. Então, será que todas estão corretas conforme o pensamento do autor? Vamos de novo. A maioria dos professores, isso é o pensamento deles, tá? A maioria dos professores, no que tange às ciências naturais, ainda permanecem, né, seguindo livros didáticos, insistindo na memorização de informações isoladas. Então, é uma crítica que eles fazem no texto deles, né, que pela pesquisa ainda tem professores que trabalham dessa forma, que não trabalham de forma contextualizada, com a realidade do aluno, né, com as necessidades. Então, a número 1 é uma crítica que eles fazem realmente nos textos deles, tá? Por isso que eles falam que tem que melhorar a forma de ensinar ciências. 2. Os conhecimentos científicos fazem-se presentes no cotidiano, sim, tanto pelos objetos e processos tecnológicos presentes na vida contemporânea, quanto pelas formas de explicação científicas disseminadas para validar ou questionar decisões. Então, eles falam desses conhecimentos científicos, né? Fazem parte do nosso cotidiano, ok? Ainda mais se tratando em ciências, né? Estamos falando de ciências. Ok. E na 3, a ciência não é mais um conhecimento cuja disseminação se dá exclusivamente no espaço escolar. Nem seu domínio está restrito a uma camada específica. É verdade. Eles falam, né, que a ciência está em pesquisas, está tanto dentro da escola quanto fora dela. Então, a ciência ela não é exclusiva só dentro da escola, só no espaço escolar. Não. Nós temos ciência em qualquer lugar, pesquisando fora, em casa, no computador, certo? Então, realmente, não é exclusiva do espaço escolar, ou seja, os alunos também não vão aprender somente no espaço escolar, ok? Então, realmente, as 3 estão corretas conforme o pensamento do Delizoikov e do Angotti, tá? A alternativa correta aí é a letra E, ok? Letra E. Vamos lá. 54 também é dos mesmos autores. Vejam, para Delizoikov, Angotti e Pernambuco, no que diz respeito à relação entre ciência e cultura, a grande maioria dos docentes tradicionalmente, porque tradicionalmente é uma crítica que eles fazem aos professores que ainda trabalham totalmente tradicional, tá? Então lembra que eles fazem uma crítica que tem que melhorar a forma de lecionar, né? Melhorar as metodologias, as estratégias, os recursos para se trabalhar com ciências, tá? Então aí essa questão é uma crítica que eles estão fazendo em relação aos professores que só trabalham tradicionalmente, ok? Então, vamos lá. Alternativa A. Associa, então essa crítica, né? Associa ciência e cultura, colocando os estudos científicos juntamente com a música, teatro, pintura, literatura e cinema, vendo-os como manifestações culturais em amplo sentido. Então, é desta forma que os professores dessa área de ciência e cultura estão trabalhando, tá? Estou falando de ciências, ok?
B. Precisa separar a cultura da ciência, já que os aspectos culturais sofrem influência de questões sociais ou históricas, o que não ocorre com o saber científico, que goza de atemporalidade. C. Deve restringir o posicionamento crítico dos alunos na área científica, pois o saber da ciência não é uma atividade humana passível de discussão, dado não ser uma manifestação cultural. D. Localiza-se em contexto especial, em que a meta de proporcionar conhecimento científico e tecnológico à população escolarizada é secundária à formação de futuros cientistas. Ou E. Desvincula a ciência da cultura, entendendo o saber científico como morto, sem determinação social ou histórica, ou submetido a pressões internas e externas. É esta letra E que é o pensamento dos autores. Então, eles dizem que os professores, tradicionalmente falando, os professores que trabalham só de forma tradicional, acabam desvinculando a ciência da cultura, sendo que é a mesma coisa, né? Então, desvincula quem trabalha só no tradicional, conforme eles, acaba desvinculando a ciência da cultura e acaba fazendo com que o saber científico fique morto. Não tenha pesquisa, não tenha, né? Sem uma determinação social histórica ou submetido a pressões internas e externas. Esse é o pensamento dos autores aí. É uma crítica que eles fazem, tá? Aos professores. Vamos a 55. Bom, em uma avaliação de ciências, mesmos autores, tá? São 3 questões seguidas dos mesmos autores. Em uma avaliação de ciências, um professor utilizou-se de uma breve reportagem de jornal, que explicava o percurso da reciclagem de papel, desde a captação desse material até a produção de cadernos. A presença desse texto foi questionada pela coordenação, que considerou o material inadequado para uma avaliação de ciências naturais. Assim, o professor teve uma metodologia, um recurso, uma estratégia, porém foi criticado pela coordenação da escola para se trabalhar ciências naturais. De acordo com as ideias de Delisokov, Angotti, Pernambuco, a escolha do professor. Então, essa escolha do professor, será que ele agiu certo, ele agiu errado? Né? Então, veja. Se ele agiu certo, vocês vão olhar só no início das questões para não perder tempo na prova. Por exemplo, A. Foi pertinente o professor. B. Está articulada e planejada. C. Desconsidera a presença. D. Deveria ter levado em conta. Ou E. Apresenta chances de estar em desacordo. Então, está sendo perguntado sobre o professor e não sobre a coordenadora, certo? Sobre a postura do professor. Foi correta ou não a forma como ele abordou o assunto, ok? Então, A, pertinente. B, articulada e planejada. C, desconsidera. D, deveria ter levado em conta. Ou E, apresenta chances de estar em desacordo. Então, tem palavras já negativas. Então, nós vamos descartar essas palavras negativas. Vamos lá, vamos começar de baixo para cima. Letra E, o professor está em desacordo? Não. D, ele deveria ter levado em conta os textos apresentados no material? Ele levou em conta, né? C, ele desconsiderou a presença de materiais didáticos no mercado? Não, ele não desconsiderou. B, ou é a B ou é a A. Porque as duas são algo positivo e o professor agiu correto. Então, pertinente está articulada e planejada. Agora nós vamos ler o restante para saber qual a alternativa correta. Então, A, foi pertinente, o trabalho do professor foi pertinente, uma vez que, na visão dos autores, o universo das contribuições paradidáticas precisam estar mais presentes e de modo mais sistemático na educação escolar. Ou B, está articulada e planejada, mas
deveria ter pressuposto uma visita a um espaço científico ou cultural sobre o assunto, uma vez que, para os autores paradidáticos, devem ser usados em paralelo a visitas para a pesquisa. Então, a alternativa correta é a letra A, gente. Tá? Conforme o pensamento dos autores, o professor escolheu uma boa estratégia, utilizou uma boa metodologia, ele contextualizou uma situação, tá? E eles apoiam, né, as contribuições paradidáticas, ou seja, um texto à parte, né, um texto que vem de encontro com a realidade dos alunos, né, o percurso da reciclagem de papel, ok? Então, foi um recurso paradidático aí que ele utilizou. A alternativa correta é a letra A, foi pertinente, ok? Porque a B já começa certo, está articulado e planejado, daí ele coloca, mas o professor deveria levá-los para um espaço científico e cultural, né? O professor pode trabalhar tudo isso em sala de aula, se ele quiser, tá? Mas, assim, nada impede de fazer um passeio para abordar mais o assunto, mas, né, o professor agiu naquele momento pertinente, correto. Então, letra A. Vamos a 56. De acordo com as concepções de Emília Ferreiro, a função da escrita na sociedade é percebida pela criança. Então, a Emília Ferreiro ela aborda a questão da leitura, da escrita, né? Principalmente da escrita aí, a fase de alfabetização, né? Tanto é que ela escreve sobre reflexões sobre a alfabetização, que é o livro que está na bibliografia do concurso, ok? Então, vamos lá. Então, conforme a Emília Ferreiro aí, independente de sua inserção em contextos familiares alfabetizados, pois a escola cumpre esse papel em todos os casos. Então, independente, vejam, independente do contexto familiar, independente se o pai, a mãe tem contato com o mundo letrado, o mundo alfabetizado e passa isso para a criança. Não. Conforme a Emília Ferreira, gente, se a família já tem aquele contexto de leitura, de escrita, de uma revista, de um jornal, de mostrar para o aluno um gibi, ter o acesso a esses materiais, ajuda o aluno na aprendizagem na escola. Então, esse independente está incorreto, tá? Independente não. Ela fala assim que os pais têm que fazer parte, né, desse mundo aí. Okay? Vamos lá. B. Ao estudar a língua como objeto em si, conhecendo suas especificidades e importância dentro do contexto escolar. Então, seria somente dentro do contexto escolar a língua? Não. Porque lembra que nós temos a alfabetização e letramento? O letramento é a leitura de mundo, é a função social da leitura e da escrita. Então, esse contexto, né, essa aprendizagem não está somente no contexto escolar, mas fora dele também, ok? Letra C. Na escola, quando a relação entre o saber fazer da escrita será entendido como algo presente na vida adulta. Só na vida adulta, gente? Até lá, vejam, vamos imaginar, eles estão no período de alfabetização. Vamos imaginar o aluno no primeiro ano, com 6 anos, período de alfabetização, certo? Ele só vai ter essa relação, esse entendimento, essa associação só na vida adulta? Não, desde pequeno ele tem que estar envolvido na função social da leitura e da escrita, nessa leitura de mundo desde pequeno. Então não pode esperar a vida adulta, né? Ó, na escola, quando a relação entre o saber fazer e da escrita será entendido como algo presente na vida adulta. Não, desde pequeno ele vai utilizar disso para a vida dele, né? Vamos ver, letra D. Quando ela pode participar de atos sociais em que a língua escrita cumpre funções precisas, o que não é proporcionado pela maioria das escolas. Primeiro, gente, não existe funções precisas. Por quê? Cada
cada aluno é um aluno, cada pessoa aprende de uma forma, né? Temos que acompanhar o processo, o tempo, né, de cada criança, tá? Ter esse estralo aí para aprender, né? Então, não cumpre funções precisas. Precisas não, né? Se fosse precisa, não teria tantos problemas aí, ok? E a letra E, mesmo... onde que eu tô aqui, gente? Tô perdida já. Peraí. Mesmo em famílias com baixa escolaridade, pois a prática da escrita funcional é cotidiana em qualquer situação do mundo contemporâneo. Mesmo em famílias com baixa escolaridade, pois a prática da escrita funcional é cotidiana em qualquer situação do mundo contemporâneo. E aí? Primeiro que a Emília Ferreira não fala a respeito dessa baixa escolaridade, né? De famílias com baixa escolaridade. Então, assim, em nenhum momento a Emília Ferreira traz... por exemplo, aqui está dizendo no sentido assim, a família que tem baixa escolaridade, então a criança também vai ter baixa escolaridade, vai ter mais dificuldade de aprender. Não, uma coisa é uma coisa, né? São tempos diferentes, são estruturas diferentes, são aprendizados diferentes, enfim. Tá? Agora, eu fiz uma pegadinha com vocês aí, para vocês caírem. Eu não sei se vocês caíram, né? Eu não sei se vocês caíram. Mas vamos analisar a alternativa correta, tá? Eu falei para ver se vocês... Infelizmente nós não estamos ao vivo para vocês poderem interagir com a pegadinha, com a brincadeira. Mas enfim, tá? A alternativa correta aí é a letra D, tá? Eu falei, eu ainda frisei, mas não temos funções precisas, né? Falando ao contrário para ver se a gente tivesse no ao vivo, que deveria ser ao vivo essa, né? Mas nós não conseguimos fazer ao vivo ainda, para vocês focarem na letra D. Ó, quando ela pode participar, palavra-chave, atos sociais, né? Por que atos sociais, gente, palavra-chave? Porque a leitura e a escrita, né? Quando a gente fala do letramento, é a função social da leitura e da escrita. Então, função social, o que as crianças vão poder usar isso, que elas entendam que não é só dentro da escola, elas vão usar isso para a vida dela. Então, quando ela pode participar de atos sociais, em que a língua escrita cumpre funções precisas. É claro que cumpre, tá? É claro que ela cumpre, gente, funções precisas. Por quê? Ela precisa ser trabalhada, né? Então essas funções precisas, o que seriam? Os alunos precisam aprender a ler e a escrever, mas é só alfabetização e letramento? Não. Depois que eles aprenderem a ler e escrever, eles vão contextualizar, interpretar texto, produzir texto. Então são funções precisas. Eles precisam chegar nessas funções. Então eles têm que entender que a alfabetização, né, aprender a ler e escrever, não para por ali, certo? Ela tem um leque a abrir. Então, são funções precisas. Alfabetizou, fez o letramento, contextualizou, relacionou, né? Interpretação de texto, produção de texto, vai produzir textos pequenos, depois vai aumentando a dificuldade, né? O que não é proporcionado pela maioria das escolas. É uma pegadinha aí, porque a maioria não iria na letra D, porque está dizendo o que não é proporcionado pela maioria das escolas. Mas é a crítica que a Emílio Ferreira faz, que a língua escrita cumpre funções precisas, tá? O que não é proporcionado deveria, né, cumprir funções precisas, e ela fala que pela pesquisa dela, muitas escolas não cumprem essas funções. Ou seja, algumas alfabetizam e fazem o letramento, mas não dão a continuidade
na interpretação de texto, produção de texto ou vice-versa, né? Então, é uma crítica que ela faz, que a maioria das escolas deve ter essas funções precisas, tá? Mas pela pesquisa, a maioria das escolas não cumprem, ok? Então, resumindo, a alternativa correta da 56 é a letra D de dado. Vamos a 57. Paradinho. No primeiro ano do ensino fundamental, um professor apresenta a seus alunos frases com nomes de pessoas, realizando ações simples, né? Nome de pessoas, funções simples. Não há coincidência entre os nomes apresentados e os nomes dos alunos. Vejam aí, os alunos estão no primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, vão começar a fase da alfabetização, certo? E daí um professor vem, entrega alguns nomes para os alunos, apresenta, né, uns nomes para os alunos. Porém, esses nomes não são conhecidos dos alunos, tá? Não há coincidência entre os nomes apresentados e os nomes dos alunos. A maioria dos casos, os professores trabalham com os próprios nomes dos alunos, dos colegas, né, da sala de aula, para que eles possam relacionar, se familiarizar, para depois apresentar outros nomes. Mas enfim, bem como as ações praticadas são estranhas para as crianças. Por que foi estranho para as crianças? Porque as crianças conhecem o próprio nome e vão aprender os nomes dos colegas. Ou até o próprio nome elas ainda estão aprendendo em muitos casos, né? Então, segundo as concepções de Emília Ferreiro, nessa situação, tá? O que fazer com essa situação? O professor acertou, o professor errou, ok? Vamos lá. Vou ler todas primeiro, depois a gente vai achando as negativas e positivas. Desde que as ações tenham significado, os nomes, serem ou não serem coincidentes com o das crianças, é um aspecto secundário, tendo em vista que a aproximação se dá pelo fazer. Então, este é o pensamento da Emília Ferreiro, que qualquer nome está tudo bem, que não precisa ter significado para as crianças, né? Isso daí pensa depois, né? A aproximação se dá ela fazendo. Não. A Emília Ferreira, o pensamento dela é que todas as ações devem ter significado e para trabalhar no ensino fundamental no primeiro ano, que eles estão na fase de alfabetização, os nomes têm que serem conhecidos deles, né? Tem que ter coincidência, são nomes dos alunos ali que eles têm contato, ok? Vamos lá. B. Uma sequência didática tradicional está sendo apresentada. O que não dificulta nem facilita o processo de escolarização, uma vez que as ações e os nomes pressupostos um dia serão verdadeiros. Então, veja. A letra B até a metade, ok, depois já tem um erro, Uma sequência didática tradicional, realmente foi um trabalho tradicional que a professora fez, né, que muitos professores já fazem isso, pegam lá nomes de pessoas, tal. O que não dificulta nem facilita. O que não dificulta, claro que dificulta para os alunos. Eles não têm contato com esses nomes, né? Não é conhecido deles esses nomes. Então, claro que dificulta sim, ok? Então, já está descartado. C. Os nomes próprios das crianças não podem ser substituídos, pois a associação com o nome com as ações próximas torna as primeiras escritas cheias de significado, gente. Aí não tem erro, mas a gente tem que verificar D e a E ainda. Então, a Emília Ferreiro fala? Que se for trabalhar com nomes, tem que ser dentro da realidade dos alunos, né? Começar com o próprio nome deles, para que eles possam associar e para que tenham significado, ok? Letra D.
o docente está seguindo a lógica da oralidade, uma vez que a prática dos pais de ensinar os filhos a dizerem coisas sem sentido, apenas para imitá-los, tem se mostrado eficiente no processo de aquisição da língua oral. Gente do céu, isso é eficiente? Só imitar, não ter significado, não ter sentido nenhum para o aluno, isso é eficiente? Não, letra D está descartada. Letra E, uma frase como o boi baba pode ter o efeito comunicativo necessário à aprendizagem. É uma sentença com potencial para que as crianças se perguntem o que quer dizer. Então, ó, claro que nós aprendemos, né, fomos alfabetizados, a maioria de nós, assim como eu fui alfabetizada com a cartilha Caminho Suave, nunca tive nada contra ela, porque eu fui alfabetizada nela, né? Porém, né, conforme a letra E, a frase o boi baba, hoje não faz tão sentido nesse mundo que nós estamos hoje para a criança, tá? Mas aqui está dizendo que só o fato do o boi baba tem um efeito comunicativo necessário à aprendizagem. É necessário trabalhar só dessa forma? E aqui, uma sentença com potencial para que as crianças se perguntem o que quer dizer. Então, se a criança pergunta o que quer dizer, é porque não teve significado para ela, não teve sentido para ela falar o boi baba. Deu para entender? Então, a alternativa correta aí é a letra D de... Não, letra D de lado não. Letra C. Os nomes próprios das crianças não podem ser substituídos. E aqui tem já palavra-chave aqui cheios de significado, ok? Alternativa 57, letra C. Vamos para 58. Leia as afirmações. 1. Vamos lá. As crianças, desde bebês, sabem brincar. Não precisam aprender a brincar. As brincadeiras entre a mãe e o bebê são prova indiscutível dessa condição. Uma vez que o bebê sempre desempenha papel ativo... Desculpa, gente, aqui ia cair. Ia cair o negócio aqui da minha mesa. Desculpa. Voltando aí, de novo. As crianças, desde bebês, sabem brincar. Não precisam aprender a brincar. As brincadeiras entre a mãe e o bebê são prova indiscutível dessa condição, uma vez que o bebê sempre desempenha papel ativo nessas ações como parceira. 2. A cultura pré-existente que define o jogo, tornando-o possível e faz dele, mesmo em suas formas solitárias, uma atividade cultural que supõe a aquisição de estruturas que a criança vai assimilar de maneira mais ou menos personalizada para cada nova atividade lúdica. 3. O jogo é o lugar do desenvolvimento da cultura, não é um lugar de emergência e enriquecimento da cultura lúdica, não é um conjunto de regras que o jogador adquire e domina no contexto cultural em que está inserido. De acordo com as ideias da Shizuko Kishimoto, está correto o que se afirma em... Então, vamos lembrar um pouquinho da autora, gente? Vamos lembrar um pouquinho aí da autora. A autora, ela trabalha, ela fala, né, nos seus textos sobre jogos, brinquedos, brincadeiras, e a importância desses três, tá? Desses três. Então, tem a ver, as crianças desde bebê sabem brincar. Não precisa aprender a brincar? Nem preciso ler o resto. As crianças, gente, elas precisam brincar. Elas precisam aprender a brincar. Isso vai ser aprendido através da interação, né? Então, tem brincadeiras espontâneas? Claro que tem. Mas a Shizuko deixa claro que tem as brincadeiras espontâneas, tem as brincadeiras dirigidas, né? Através do adulto. Okay? Então, esse não precisa aprender a brincar, ok? Então, a número 1, gente, está descartada.
está eliminada. Então, onde estiver a 1 embaixo, vai tirando. Então, por exemplo, a letra A tem 1, tá fora. Letra B é 2, continua. Letra C, 3, continua. Letra D tem 1, tá fora. Letra E tem 1, tá fora. Então, só sobraram a B e a C, ok? 2. A cultura pré-existente que define o jogo. O jogo é cultural, não é tradicional, cultural, tornando-o possível e faz dele, mesmo em suas formas solitárias, ou seja, mesmo quando eu brinco sozinho ou eu jogo sozinha, uma atividade cultural que supõe a aquisição de estruturas que a criança vai assimilar de maneira mais ou menos personalizada para cada nova atividade lúdica. Então, olha as palavras-chave aí, gente. Tá? Assimilar, atividade lúdica, aquisição de estruturas, ok? Então, aí na 2 está falando o quanto o jogo é importante e ele faz parte de uma cultura, ok? Então, a 2 é verdadeira. Então, onde tem a 2 permanece, só sobrou a B e a C, né? Então, 2 permanece. Já achamos a alternativa correta, porém, vamos terminar de ler a 3, né, para ter certeza. O jogo é o lugar do desenvolvimento da cultura. Né? O jogo é o lugar de desenvolvimento da cultura. Não é um lugar de emergência e enriquecimento da cultura. Incorreto, né, gente? Porque o jogo já diz que é cultura. O jogo é cultural. E aqui na 3 está dizendo que ele não enriquece nada da cultura, não é cultura, ok? Então, a alternativa correta aí só é a 2. Então, letra B de bola, ok? Vamos lá, continuando. Questão 59. Uma professora defende nos encontros pedagógicos dos quais participa que não se deve permitir que as crianças entrem em contato com a escrita de fato, antes que tenham maturidade para assumi-la. De acordo com o pensamento de Emília Ferreiro. Tá? A Emília Ferreiro ela vai defender que nós temos que respeitar a faixa etária das crianças. Então, respeitar que tem o momento certo de aprender a ler e escrever. Isso não significa que não possa ser mostrado para os alunos, eles terem contato com materiais, com livros de diversos gêneros, né? Mas vai ter o tempo certo de trabalhar. Vamos lá. Letra A. Então, de acordo com o pensamento de Emília Ferreiro, o que a professora colocou em cima, que não se deve permitir que as crianças entrem em contato com a escrita de fato antes que tenham maturidade para assumi-la. Vamos lá. Letra A. Ai. Desculpa, gente. É o cansaço já batendo. Vamos lá. De acordo com o pensamento de Emília Ferreiro. A. Não é correta, pois não apresenta dados sobre a maturidade biológica dos alunos, aspecto fundamental na aquisição da linguagem. B. É correta, pois permite que a criança entre em contato com o objeto apenas no momento adequado da aprendizagem. C. Não é correta, pois apesar de conceder à criança em sua integridade psicológica, não está considerando a importância do traçado controlado. D. É correta, pois se deve permitir que a criança aprenda desde que o professor saiba o momento adequado para o contato com a escrita. E. Não é correta, pois se fosse verdadeira, não haveria povos ágrafos, nem adultos analfabetos. E aí? Alternativa correta, pensaram? Gente, no dia da prova, para não perder tanto tempo, primeiro leiam só a primeira parte. Por exemplo, A, não é correta. B, é correta. C, não é correta. D, é correta. Ou E, não é correta. Então, a professora está dizendo que os alunos não podem ter contato com a escrita antes do tempo.
Contato com a escrita não quer dizer alfabetizados, serem alfabetizados. Contato da escrita é eles terem manuseios de livros, de essas coisas, tá? Então, o pensamento a postura da professora, né? Conforme a Emília Ferreira, essa postura da professora é correta ou não? Não é correta. Não é correta. Então, a B estaria descartada correta, a D já estaria descartada correta. Então, ficaria a letra A não é correta, a letra C não é correta e a letra E não é correta. Agora, por que não é correta? Não é correta? A, pois não apresenta dados sobre maturidade biológica dos alunos. C, não é correta, pois apesar de conceder à criança em sua integridade psicológica, não está considerando a importância do traçado. Ou E, não é correta, pois se fosse verdadeira, não haveria povos ágrafos nem adultos analfabetos. A alternativa correta é a letra E. Letra E. Tá? Então, a gente sabe que existem muitas pessoas que já são adultas, né? E são analfabetos. Mas eles podem ter um letramento aí, né? Então, assim, o que a Emília Ferreira defende é o contato que a criança, mesmo pequena, deve ter, mesmo antes de começar a alfabetização, ela deve ter o contato com a escrita. Isso não quer dizer que ela saiba ler e escrever, ok? Vamos lá, 60. Sobre as garatujas, que são os desenhos infantis no contexto escolar, é correto afirmar que, então, a criança está naquela fase, né, de fazer garatujas, que são os desenhos, que para ela, as garatujas podem representar várias coisas, né? Vamos lá. A. No contexto escolar, as garatujas podem ser compreendidas como um momento em que a criança não se aproxima do sensorial. Não se aproxima do sensorial. E deve ser respeitado enquanto tal. B. As garatujas são os desenhos que a criança consegue formar uma imagem reconhecível e pintá-la dentro dos limites do desenho, desenvolvendo sua coordenação motora. C. Elas são rabiscos que demonstram o momento motor da criança, devendo ser incentivados para que ela possa cada vez mais ter confiança no manuseio de massinhas e outros materiais plásticos. D. São rabiscos com significado simbólico, em que a criança já se mostra como uma criadora intencional de símbolos, mesmo que tenha dificuldade em realizar essa representação. Ou E. Garatujas gráficas, sonoras, corporais, são exercitadas pela criança, provocando-lhe um prazer estético. É nessa perspectiva que devem ser desenvolvidas no contexto escolar. Então, gente, a garatuja é para ser valorizada, tá? A garatuja não é um simples desenho, não é um simples rabisco, não é, né? Ela é garatuja gráfica, sonora, corporal, ou seja, a criança ela vai se expressar fazendo essas garatujas, ok? Então, a alternativa correta da 60 é a letra E. 61. Ao pensar uma sequência didática ligada à arte de Portinari, um professor pensou em oferecer a seus alunos atividades que lhe permitissem se aproximar da linguagem desenvolvida pelo artista, sua forma de combinar os signos artísticos, experimentando signos diferentes com os típicos modos de combinação de Portinari. De acordo com Martins, vamos relembrar aí a Martins? A Martins, ela é aquela autora que fala de artes, tá? A forma como você trabalha uma obra de arte, é essa autora aí, né? Vamos lá. Então, quando você mostra, né, quando você trabalha uma obra de arte, por exemplo, no caso aí do Portinari, o que essa professora fez aí, conforme o pensamento da Martins, é adequada ou não é adequada? Primeira coisa, quando o professor ele leva para o aluno sobre o artista
ele aproxima-se da linguagem do autor, ele mostra, né, tudo conforme o pensamento da autora, né? Vamos lá. É adequada ou inadequada a postura do professor? Então, nós vamos eliminar o não é adequada, tá? Então, letra A é adequada, fica. Letra B não é adequada, sai. Letra C é adequada, fica. Letra D não é adequada, sai. Letra E é adequada. Então, vai ficar a C e a E. As três são adequadas. Agora sim, nós lemos o resto para ver. A letra B e a letra D estão eliminadas, ok? Então, A é adequada, pois os alunos devem ter liberdade na forma como se aproximam da obra de arte. Nessa sequência, qualquer forma de combinação de signos seria válida, mesmo que não baseadas na obra de Portinari. Mesmo, né? C é adequada, pois, no seu fazer artístico, o artista opera com elemento da gramática, da linguagem, da arte, com liberdade de expressão. Nesse sentido, a proposta pretende aproximar os alunos desse modo de combinar os signos. Ou E é adequada, pois, como qualquer artista, Portinari criou suas obras por inspiração, uma espécie de sopro sobrenatural. É fundamental que a experiência escolar permita essa vivência dos alunos. Então, é uma pergunta difícil na prova. Mas, como que vocês achariam a alternativa correta? Primeiro, pelo pensamento da autora Martins. Segundo, pela palavra-chave. Aonde apresenta a palavra-chave que não há erro? É a letra C. A autora fala do fazer artístico. Lembra lá, gente? O fazer artístico, você mostra a obra, né? Você contextualiza a obra e daí os alunos colocam a mão na massa. Eles vão produzir alguma obra, ok? Então, a palavra-chave aí é fazer artístico, ok? Vamos a 62. Uma proposta didática para a educação física ligada aos jogos deve. Então, aí sobre educação física. Vamos lá. A. Privilegiar um conjunto de técnicas corporais que determine um modelo cultural único a ser seguido. Esse único já matou, porque não tem um único modelo, né, gente? Já matou. B. Promover ações que facilitem às crianças e aos jovens o entendimento das intenções e das relações sociais que estão inseridas no jogo. Já deu uma melhorada, principalmente no verbo promover. Promover ações que facilitem, né? Que ajudem. Por enquanto, a B tá bonitinha. Vamos ver a C. Solicitar pesquisas sobre as regras do jogo em diferentes culturas para que possa ser feita uma síntese de quais devem ser seguidas. Então, esse é o pensamento de trabalhar a educação física, fazer o aluno pesquisar só as regras do jogo. D, já está descartado. D, apresentar as regras e técnicas necessárias no entendimento dos jogos e seu funcionamento. Vejam que só está falando de educação física, só está falando de regras, né? Ligadas ao jogo. E, separar os jogos por gênero, para que meninas e meninos se sintam motivados a realizar ações corporais que lhe pareçam familiares. Também está errado, né? Porque jogo é para todos. Não importa se é menino ou se é menina. É a sociedade que separa. Por exemplo, o professor de educação física vai dar futebol. Ok? Aí, no pensamento tradicional, somente os meninos podem jogar, né, o futebol. E não é para separar os jogos por gênero. Então, pode fazer um time de meninos, né? Enfim. A alternativa correta aí é a letra B de bola. Promover ações que facilitem às crianças e aos jovens o entendimento das intenções e das relações sociais que estão inseridas no jogo. Vamos a 63.
sobre matemática. A Panisa está aí no concurso também de vocês, né? Sobre a matemática, né? Como que a Panisa quer que trabalhemos aí com a matemática? Vamos lá? Letra A. A escola deve ensinar apenas a matemática formativa, pois a partir dela estrutura-se o pensamento e o raciocínio lógico. Pelo contrário, a Panisa dá várias alternativas, várias formas, várias estratégias que nós podemos utilizar. Não existe apenas a matemática formativa, não. Tem várias formas, né? Então, esse apenas já matou. B. O aprendizado escolar deve limitar-se à matemática informativa. Não podemos nada na educação, no ensino, no conhecimento, limitar a nada. Temos que dar vários direcionamentos para que o aluno construa o seu. Tá? Então, na A, apenas está descartado. A B, limitar-se, está descartado. Ok? Vamos a C. Devem ser ensinados em equilíbrio, estimulando o raciocínio dedutivo e ao mesmo tempo informando conteúdos úteis. Já deu uma melhorada, né? Tem que ter um equilíbrio aí, estimular, informar. Vamos ver. Até agora a letra C tá bonitinha. Letra D. A matemática formativa preocupa-se com a cidadania. Os modos como a matemática pode auxiliar no futuro mundo profissional dos alunos. Então, a letra D está dizendo que a preocupação da matemática seria só quando eles começassem a trabalhar. Ou seja, que eles não vão usar ainda a matemática na vida deles. Então, a letra D já está descartada. Letra E. A matemática informativa centra-se na história da matemática, seus principais pensadores e transformação do pensamento matemático no tempo. Né? Nós não podemos ficar focados nos pensadores, né? Centrar a matemática na história da matemática. Não, né, gente? Ela fala tanto de resoluções de problemas, raciocínio dedutivo, ok? A alternativa correta é a letra C. Ok? Letra C. 64. Vamos lá. Opa. 64. Uma criança pergunta a seu professor de educação básica: por que as pessoas dizem errado? Lojas Castro e Moura. Tudo junto, né? E no outdoor da rua é Lojas Castro e Moura. O professor parece não entender e diz que o garoto está fazendo uma pergunta que não tem resposta. Não tem resposta para... o professor não tem uma resposta para dar para a criança, né? Vamos lá. E aí, gente? Essa postura do professor, hein? Letra A. O professor entendeu que a criança apresentava algum problema de compreensão e preferiu não expô-la. Ou seja, deixou o aluno sem entendimento, sem resposta. Está descartado, a gente não pode deixar a criança sem resposta, né? Letra B. A criança deve ter relacionado o código escrito ao falado, percebendo que são diferentes. Vejam aí, gente. Né? Foi isso que aconteceu? A criança relacionou o código escrito com o falado. Então, Lojas Castro e Moura estava escrito no outdoor. Mas algumas pessoas leem Lojas Castro e Moura. Lê tudo junto, né? A forma. Então, a criança aí relacionou o código escrito ao falado, percebendo que são diferentes. Ok? Mas vamos ver as outras. C. O professor demonstra compreender a relação entre escrita e fala feita pela criança, mas considera complicado entrar nesse tema. O professor não pode entrar nesse tema para explicar para sua criança? Também não. C está descartado. D. A criança deve ter algum problema auditivo. Por isso acredita que as pessoas pronunciam errado o nome da rede de loja.
Não. E o professor aproveitou a oportunidade dada pela criança para estimular as crianças a perceberem as diferenças entre a escrita e a oralidade. Era isso que o professor deveria fazer, mas ele não fez, né? Ele não fez. Então, a alternativa correta é a letra B. B de bola, tá bom? Vamos a 65. Para compreender o que se lê, é preciso, entre outros aspectos. Vamos lá. A. Desconsiderar os conhecimentos prévios que atrapalham a compreensão da mensagem. Logo de cara está descartado, né, gente? Nós falamos tanto que nós temos que valorizar os conhecimentos prévios. E aqui está dizendo que deve desconsiderar. Já está descartado. B. Dirigir atenção aos detalhes, em detrimento da informação central. Então, dirigir atenção só aos detalhes? Não. É o contexto geral, não só os detalhes. C. Deixar de lado as inferências que podem interferir no entendimento do texto. Pelo contrário, tem que ter essas inferências. D. Não discutir a consistência interna do texto lido. Pelo contrário, deve ter a discussão. E. Compreender os propósitos implícitos e explícitos da leitura. Alternativa corretíssima. Porque, gente, quando a gente fala de leitura e interpretar a leitura, ela não vai ter mais a resposta logo de cara. Então, o aluno tem que entender os propósitos implícitos, né? Que estão dentro do texto, explícitos que estão fora, estão mais fáceis, ok? Tem que entender o contexto do texto, tá? Então, a alternativa correta é a letra E. 66. Um dos princípios proclamados pela LDB, com grande relevância didático-pedagógica para o cotidiano da sala de aula, é aquele que afirma que o ensino será ministrado com base... quem errar, gente, olha, quem errar no concurso uma questão dessa, eu vou puxar o pé, tá? A. Turmas homogêneas. A LDB fala de turmas homogêneas? Não. A LDB fala de turmas heterogêneas, porque nós somos todos diferentes. B. Gratuidade do ensino obrigatório. Ela fala? Fala também, né? Mas aqui está pedindo, peraí. Um dos princípios proclamados pela LDB com grande relevância didático-pedagógica. Então, tem vários princípios, mas está perguntando didático-pedagógico, né? C. Então, a B, gratuidade do ensino obrigatório, é um princípio também. C. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino também é um princípio da educação na LDB. D. Vinculação entre educação escolar, trabalho e as práticas sociais também. E fortalecimento da religiosidade da criança e do adolescente, não, isso não é um princípio. Então, a letra E e letra A já estão descartadas logo de cara. Ficaria B, C e D. Agora, qual delas se envolve com didático-pedagógico? Didático-pedagógico. É a gratuidade do ensino, a existência de instituições públicas e privadas ou a vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais? A alternativa correta é a letra D de dado. D de dado. Ok?